Saudação internauta que acompanha nosso canal aqui, mais um vídeo, né? Então, estou um pouco ausente do canal devido ao trabalho, mas eu, nesse exato momento, acabei de ler um artigo aqui em defesa do Ministério Feminino, né? Que é um tema que já trouxe aqui para o canal alguns vídeos, né? Alguns vídeos aí em que eu apresentei as posições aí, né? Algumas linhas, alguns vídeos também que terminei aqui comentando as razões pelas quais eu acho que você ainda deve defender o não pastorado feminino, né, aquele pastorado master e tal. Beleza, e já expliquei as razões por que também alguns textos são obrigados a concordar com o pastorado feminino também, expliquei para uma questão sociológica. Então, eu terminei de ler esse artigo, era um artigo bem interessante, né? Um artigo resumido, mas um artigo interessante de alguém que fez um doutorado nessa área, exatamente pesquisou, exatamente dentro dessa área aí do Ministério Feminino, essa questão das mulheres aí no Novo Testamento, e apresentou nesse artigo alguns argumentos, na verdade ele rebateu esses argumentos tradicionais que se usa para dizer que a mulher não pode ser pastora, por exemplo, né? Inclusive, um dos argumentos lá que ele termina aqui, refutando aquela velha hipocrisia que você tem. Então, a mulher pode pregar na igreja, a mulher pode ministrar em outro lugar, em um campo missionário onde seja necessário, mas ela não pode ser uma pastora master aqui na sede, né, aqui onde está realmente, onde nós estamos. Então, ela pode ser lá, fazer funções, mas aqui ela não pode. Então, é uma espécie de hipocrisia que o autor termina aqui colocando. Beleza. Nesse sentido, tranquilo. Outra argumentação que esse autor coloca, né? Repito, um autor que fez doutorado nessa área aí, tudo, um autor conhecido aí internacionalmente, beleza. E a outra argumentação que ele vai fazer, uma contra-argumentação contra aquele argumento de que você tem passagens ali, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Timóteo 2, eu já apresentei também aqui, vou tentar deixando aqui aparecendo para você, esses vídeos aí que eu já gravei sobre isso. Então ele vai apresentar ali aquelas passagens que supostamente proíbem que uma mulher exerça algum tipo de autoridade, seja separada para o ministério, exerça autoridade sobre o marido, que ensine, enfim. Né? Aquelas passagens que sugerem que a mulher permaneça calada. Esse autor exatamente vai contra-argumentar, refutando essa alegação mais tradicional, mais católica, mais protestante, enfim. E para fazer isso, esse autor vai fazer exatamente uma coisa que eu acho que é perigosa, uma coisa perigosa, que é, você vai supor, você vai demonstrar claramente que aquela visão de mundo que você tem, aquela cosmovisão, né, ali que você tem naquele período de Paulo, é claramente um período, uma visão patriarcal. Né? Então, todo aquele modelo é um modelo patriarcal, uma visão de mundo onde você tem o homem como cabeça da casa, e para isso aí você vai exatamente mostrar isso aí. Beleza, as afirmações são feitas dentro de uma estrutura patriarcal. Porém, o autor ele até vai um pouco mais além nessas questões, que é um ponto importante, ele vai mostrar, olha, Paulo está numa estrutura patriarcal, entretanto, ele está demonstrando, sinalizando, né, está saindo desse modelo patriarcal, está sinalizando outro modelo. Né? Ele até coloca, por exemplo, que uma das alegações que sempre faz, as mulheres não podem porque os homens sempre são sacerdotes e tal. Ele vai dizer, olha, no Novo Testamento você não tem mais esse sacerdócio porque a morte de Cristo eliminou praticamente todo o serviço sacerdotal que você teria ali, tá? E hoje você tem o tal do sacerdócio universal dos crentes, beleza? Tranquilo, mas essa alegação, quando você tenta dizer que o texto bíblico ele está numa estrutura patriarcal, logo as conclusões que você tem no texto bíblico são conclusões equivocadas, e isso vai abrir um precedente, que é o ponto que eu defendo sempre. Eu não sou contra mulher ser pastora, qualquer coisa que seja. Não sou contra nada disso, eu acho que esse é um dos gargalos que a igreja tem hoje, na modernidade, né, ou na pós-modernidade, exatamente essa questão da mulher não poder estar ali nesses cargos em muitas das igrejas por orientação, como elas entendem, né, e eu entendo isso também, por orientação bíblica, principalmente paulina, né. Aí quando você pega tudo isso aqui, você pega essa argumentação, você diz que o Novo Testamento está numa estrutura patriarcal, logo as suas conclusões são conclusões patriarcais, e você precisa fazer uma releitura disso aí, uma interpretação, dar um novo destino, um novo caminho. Você abre espaço para aquilo que eu já falei em vídeo, para novas hermenêuticas. Né? Tem um livro aqui também que ele apresenta exatamente essa abordagem
que hoje está acontecendo no campo da hermenêutica, né? Você tem um livro aqui de hermenêutica e o mais recente aí, bem legal, que está aqui também comigo. Ele vai mostrar exatamente que hoje você tem várias hermenêuticas, né? Várias formas de interpretação. Isso entra a questão de mulheres, todo o grupo do LGBT, todas essas siglas que vocês já sabem aí, né? Então, cada grupo desse está apresentando novas interpretações do texto bíblico, com aquela velha ideia que também esse livro trata aqui, né? Sobre os discursos também, que essas vozes devem aparecer e tudo mais. Beleza. Então, o que acontece? Qual é o perigo de quando você defende o ministério feminino? E repito, existem hoje muitos eruditos, famosos, grandes pesquisadores que defendem o ministério feminino. Não é? Aqui você tem um debate, você não tem uma tese que você possa dizer assim, isso aqui é uma idiotice. Não, eu só acho que essa tese da defesa do ministério é uma tese perigosa, porque ela vai abrir exatamente margem para vários outros grupos que você tem versículos ali, os versículos aparentemente condenando algum tipo de prática, algum tipo de situação. Esses grupos podem muito bem apresentar uma argumentação baseada nisso. Olha, o texto bíblico é de uma época muito antiga em que você não tinha essa diversidade. Uma coisa que você deve perceber, que eu sempre chamo a atenção, é basicamente para aquela ideia da Idade Média, em que você tem a Bíblia como centro de tudo, Deus o centro, o tal do teocentrismo, e aí você passa para a modernidade, que é a Idade Moderna, mais precisamente, onde, através de todos aqueles movimentos culturais, enfim, filosóficos, teológicos, aliás, sociológicos, né, os iluminismos da vida, tudo isso, né, a renascença, toda essa efervescência que você tem, você começa a questionar aqueles valores antigos da Idade Moderna, da Idade Média, e aí você passa aí para um momento de muita certeza, né, um abraço aí ao progresso, ao modelo científico. Então, uma das diferenças que você tem da modernidade para a pós-modernidade é basicamente que na modernidade você tem as certezas, né, o apego exacerbado ao conhecimento, ao progresso e tal. Na pós-modernidade você tem um questionamento dessas certezas e, claro, também você tem uma diversidade. Então, o apelo da pós-modernidade é um apelo à diversidade. Quando você tem um apelo à diversidade, essa tese que a gente fala, né, das mulheres não poderem assumir algum tipo de cargo master nesse sentido, né, um ministério pastoral, um ministério feminino ali, isso passa a ser uma ideia meio que ridícula, né, porque você está na modernidade você preza pela diversidade. Então é muito natural que você vá para essa defesa também, até mesmo para ficar politicamente correto, né? Então é essa a ideia que eu acho que é bem polêmica, bem difícil, quando você vai fazer aquilo que muitos cristãos não gostam, mas muitos fazem, que é tirar a autoridade exacerbada, a autoridade suprema do texto bíblico e começar a relativizá-lo. Não, o texto foi escrito em uma época assim, naquela época não tinha essa ideia, mas ele tal. Aí você começa a falsear o próprio texto, né? Uma das características do conhecimento científico é ele ser, né, a falseabilidade, né? Ou seja, a capacidade de poder ser falso, né, se tornar falso, e a refutabilidade, que é a capacidade de ser refutado. Porém, o texto bíblico ele não tem essa ideia ele não se permite, o texto é verdadeiro e pronto, né, pelo menos do ponto de vista tradicional. Só que muitos, na tentativa de chegar a essa compreensão melhor do texto, eles vão recorrer a esse processo de tornar o texto não tão autoritativo, e isso vai abrir margem necessariamente para outros grupos. Isso aí não tem o que fazer. Acontece exatamente. E eu até apoio isso aí. Como é que você consegue revisar passagens que estão, parece que claramente ali dizendo uma coisa, você consegue reinterpretar essas passagens, você consegue fazer aquilo que alguns já disseram publicamente e outros fazem apenas no particular, né? Reinterpretar, dar um sentido que nunca teve no texto, fazer releitura do texto, que alguns fizeram publicamente e foram já aí taxados de herege, e outros fazem no privado ali, né? Particularmente não são taxados, e às vezes até esses mesmos hereges que estão fazendo no privado aí, eles estão criticando esses que fazem público, né? Então, basicamente, a minha percepção sobre isso, claro, se as mulheres, você achar uma forma das mulheres poderem assumir, tudo bem, isso aí é algo bem louvável, porém, diante do texto bíblico, eu encontro essas dificuldades, que são dificuldades mais do ponto de vista tradicional, né? São dificuldades exatamente tradicionais, que você às vezes encontra dificuldade de se sair delas, tá? Então, basicamente isso, o vídeo de hoje era essa reflexão concernente a isso. Se você chegou aqui através de algum vídeo curto, um short, por exemplo,
fica aí essa observação, qual que é a minha preocupação concernente a essa abordagem do Ministério Feminino, é basicamente isso, porque você está abrindo brechas, e às vezes sem perceber você abre brecha na ideia da Bíblia como palavra inerrante, infalível, o ensino autoritativo, e você começa a abrir brechas para outras reivindicações. Quando você faz isso, meu amigo, aí já foi, já era, né? Comenta aqui embaixo qual é a sua visão sobre isso, o que você pensa, como que você interpreta isso aí, diga aí se eu estou errado, se eu estou certo, se você concorda, não concorda, né? Deixa aí a sua opinião sobre esse debate, esse embate, tá? Então é isso, talvez em outro momento eu comente mais sobre esse artigo que terminei lendo, né, nesse momento aqui. Já estava previsto fazer esse vídeo, mas na hora fui dar uma olhada em alguma coisa, terminei saindo em cima de um artigo sobre esse tema, né? Mas aí terminei trazendo ele aqui para esse vídeo já de forma introdutória aqui, tá bom? É isso, valeu, fui.